Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dani Longo, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem já é inscrito não deixa de compartilhar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre como educar a sua criança com qualidade. Bom, no último vídeo nós falamos um pouquinho sobre essa criança, sobre organizar o nosso tempo para lidar com essa criança e hoje eu trouxe mais 3 dicas sobre como transformar o seu cotidiano e criar relações que favoreçam essa criança na sua prática e no seu dia a dia um comportamento adequado. Bom, então vamos lá? A dica 1 é sobre criar planners que favoreçam essa visualização da criança. Para se criar uma rotina com a criança na escola, nós sempre colocamos as tarefas diárias. Então, para a criança entender e compreender como vai ser desenvolvida a semana dela, isso daí também auxilia na questão da ansiedade, porque sempre tem aquela criança que vai perguntar, tia, ou professora, ou mãe, hoje é dia disso, hoje é dia disso, e eles acabam se tornando repetitivos. Então, eles têm essa memória visual, por mais que eles não saibam ler, eles entendem que naquele espaço tem atividade e eles aprendem a contar e fazer essa sequência numérica. Então eles aprendem que em tal quadradinho vai ter tal atividade e isso favorece ele também na formação da questão cognitiva. Você coloque lá na atividade diária, por exemplo, segunda-feira. Por mais que nós temos essa restrição em relação ao tempo, você organize atividades de qualidade. Por exemplo, na segunda-feira, pedalada de bicicleta. Na terça, ida ao parque. Que seja 40 minutos, essa criança vai ser favorecida da sua convivência, vai ser favorecida do vínculo afetivo. Então, é muito importante que os pais também estabeleçam isso em casa para que a criança se organize e ela tenha mais qualidade. A segunda dica é que nós, como pais, professores, sempre tenham em mãos alguns manuais que indiquem práticas efetivas, para auxiliar no crescimento dessa criança. Eu vou dar aqui uma sugestão. Olha, esse daqui é do Auguste Cury e eu gosto muito dele, pois ele traz algumas ideias que são bem bacanas. Ele tem a escola da inteligência, que isso favorece essas relações em relação à emoção da criança. Então você, pai, professor, sempre tenha em mãos esse tipo de material que te ajude a iluminar algumas situações, a lidar com a sua criança. Outro também bem bacana é o ISAM. Esses só são alguns, então nós temos hoje muitos manuais que nos auxiliam nessa questão de ideias para trabalhar com a nossa criança as relações. Então, lembrando sempre que o pai e a mãe é o modelo, que você possa dar hábitos saudáveis para sua criança, que você possa sempre estar dialogando com ela, frente a alguma birra, que você sempre tenha esse poder de autonomia, acreditando que você pode trazer padrões saudáveis para sua criança. E a dica 3 é como nós precisamos de manuais para entender a nossa criança também precisa de manuais para compreender o sentimento. Então eu trago aqui alguns modelos de livros bem bacanas que você pode estar lendo para sua criança, para ela entender as emoções, os comportamentos, os sentimentos e ela poder estar nomeando isso, que favorece muito a conduta dela, porque a criança aprende a entender como ela deve agir. Bom, a primeira dica de livro é uma autora aqui da minha região, ela chama Julita. A Julita, ela cria livros bem lúdicos, o material que ela trabalha é um material bem gostoso, bem colorido. Então, um livro que eu gosto muito é esse daqui, ó, O Macaco Levado. Esse macaco levado, ele era muito bagunceiro, ele quebrava as coisas, ele derrubava. E assim, ele aprendeu uma lição sobre como ele deve cuidar das coisas, dos seus pertences, como que ele deve reagir em relação ao ambiente. Então, uma dica também legal que você pode estar fazendo ao ler esse livro é fazer com seu filho a destruição desculpabilizada. O que seria essa destruição? Você rasgar papéis,
você comprar aquele bastão de piscina e você colocar regras para sua criança, por exemplo, da cabeça para baixo para não se machucar, e você fazer uma lutinha com a sua criança. Tudo isso vai ajudar a trabalhar essas energias, essas emoções, porque é normal do ser humano ter contradições, sentir raiva, sentir às vezes agitação. Então você pode trabalhar uma terapia familiar, faça uma leitura desse tipo de livro com a criança, traga para ela essas atividades motoras da psicomotricidade relacional, como essa guerra de bastões, e isso vai ajudar muito a sua criança a lidar com as emoções. Eu tenho mais 3 livros que são dessa autora. Se vocês têm a curiosidade de ler bons materiais, vocês não vão se arrepender. Outra dica de livro que eu trouxe hoje é esse daqui, olha. São livros específicos que traz situações específicas para sua criança, como esse daqui, Peça desculpas, Dividir é divertido. Então são essas dicas, pessoal, que você possa criar relacionamentos saudáveis com a sua criança e fazer ela se desenvolver em harmonia. Então não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!